Meus irmãos, nós estamos vendo que 1 João fala, especificamente, João estava combatendo ali a heresia de que Jesus não veio em carne, não habitava num corpo, não tinha um corpo material como o nosso, e nós vimos que isso daí implica numa vida dissoluta. As pessoas podiam fazer o que quisesse com o corpo, porque o corpo não importa. E João está falando, claro que importa. Por isso que nós temos que confessar pecados, por isso que nós temos que andar na verdade, por isso que nós temos que praticar a palavra, amarmos uns aos outros, expressar esse amor, que nós temos visto de algumas formas que o irmão trouxe hoje aqui também, né? E nós estamos tendo essa oportunidade de aprendermos isso na prática. Então, nós estamos vendo que João tem sempre esse foco de reforçar, de enfatizar que Jesus é o Filho de Deus, é o ungido de Deus. É Ele que veio como Salvador, como Filho de Deus encarnado, habitou nessa terra, teve um corpo como o nosso, uma vida sem pecado, uma vida perfeita, e Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida. É esse um dos focos principais de João. Então, João aqui está falando agora, nessa parte de 1 João capítulo 5, ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Não é que será nascido de Deus. Se ele crê, porque ele já foi nascido de Deus. Então, nós aqui vemos que é uma divisão. Se você perguntar para muitas pessoas, você crê em Deus? Muitos vão falar assim, eu creio. Porque para muitas pessoas, eles não é o Deus da Bíblia. Deus é uma força impessoal, é uma energia. Mas João está falando assim, todo aquele que crê que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Se você quer ver se a pessoa está tendo uma compreensão correta das Escrituras, é sobre a pessoa de Cristo. É sobre quem é Jesus. Não é um bom mestre, não é alguém que ensinou coisas boas, não é mais um que ensinou grandes verdades, ele é o Filho de Deus. Se nós errarmos nisso, já temos falado, nós vamos errar em tudo. Então, por isso que João está falando, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é nascido de Deus. Ou seja, não foi compreensão minha e sua, não foi investigação minha e sua, não foi mérito nosso descobrir que Jesus é Deus. É porque nós nascemos do alto, é porque nós somos alcançados pela graça, é porque Deus se revelou a nós. E Ele nos deu a fé e a compreensão de crermos, porque por especulação humana ninguém chega a essa conclusão. As pessoas tentam dar outros títulos para Jesus. É bom mestre, é alguém que ensinou coisas boas, foi um grande homem. Tudo isso não serve para representar quem realmente Jesus é. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador que veio a este mundo para dar a vida por nós em obediência ao Pai. Então aqui nós cremos que Jesus é o Cristo. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não tem outra forma de alguém crer em Jesus como Filho de Deus, se não tiver passado pela regeneração, se Deus mesmo não tiver dado essa compreensão no coração dele. Foi isso que nós lemos lá em Mateus 16, verso 13. Abram a palavra de Deus em Mateus 16, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. É o que João está ensinando aqui. Quem crê que Jesus é o Cristo é porque Deus revelou essa verdade ao coração dele. Não foi por especulação, não foi por interesse próprio ou por mérito que alguém chega a essa conclusão. É apenas quando Deus mesmo se revela. E nós vimos então que essa fé em Jesus, essa regeneração, ela tem implicações em nossas vidas. Nunca o Evangelho é apenas eu e Deus, eu e Jesus. João vem amarrando por toda a palavra de Deus diz, mas João vem amarrando como se fosse elos de uma corrente. João vem colocando que quem crê em Deus, crê em Jesus como Filho de Deus. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus como Filho de Deus, ama os irmãos aos quais Deus também salvou.
quem crê em Deus, quem crê em Jesus, quem ama os irmãos, guarda os mandamentos. Nós não podemos tirar um elo dessa corrente e falar, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Ou eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não consigo amar os irmãos. Também guardar as palavras, os mandamentos de Deus é muito pesado, não dá. Não tem como nós escolhermos algumas dessas verdades. Elas estão todas entrelaçadas e presas uma à outra. Então, o que João está nos ensinando é que essa aqui é uma sequência de verdades, não são verdades aleatórias. Elas pertencem à mesma verdade. Nós não temos o direito e a opção de escolher. Eu quero crer em Jesus, mas não quero amar os irmãos. Eu quero amar os irmãos, mas eu não quero guardar a palavra de Deus. Não cumpre isso a nós. O Evangelho é um todo. Ele é íntegro. E o que o João está ensinando é que não tem como. Por isso que João diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não tem outra forma de chegar a essa conclusão. E todo aquele que ama o que o gerou, todo aquele que ama a Deus, ama também ao que dele é nascido. Ele vem falar do amor aos irmãos. E João, nós já vimos nessa passagem que foi citada, e por todo o evangelho de 1 João que nós temos estudado, que não tem como nós separarmos nosso amor a Deus e o nosso amor aos irmãos. Nós tentarmos criar essa divisão. João vem falando que elas pertencem à mesma categoria da fé cristã. Amar a Deus e amar os irmãos. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não consigo demonstrar amor pelos filhos de Deus. Vamos ter dificuldades nisso? Claro, porque o pecado ainda habita em nós. Embora ele não tenha poder sobre nós, mas nós não temos desculpas para não amarmos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, faz parte da nossa fé cristã o amor a Deus, a fé em Jesus Cristo e o amor aos irmãos. Crescermos nesse amor fraternal, crescermos nesse relacionamento de nos doarmos. E o que mais impede, meus irmãos, de nós amarmos uns aos outros é o nosso amor egoísta. É a nossa prisão do egoísmo de não querermos nos doar. Porque nós ainda não entendemos o amor de Deus por nós, que Ele doou, Ele deu o Seu Filho por nós. E agora nós não queremos nos doar em função da vida do irmão, para demonstrarmos amor, cuidado, compreensão, levarmos as cargas uns dos outros. Eu já falei aqui quantas práticas de mutualidade cristãs a Bíblia apresenta, de orar uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Todos esses deveres que cumpre a todos nós devemos, pela graça de Deus, refletir sobre isso. Se esse nosso amor que nós declaramos a Deus, se essa nossa fé que nós declaramos a Cristo, se ela está sendo expressa na vida da igreja e na vida com outros irmãos. Então, João vem falando, no verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Sempre o amor aos irmãos é fruto do amor a Deus. Não tente falar, agora eu só quero amar os irmãos, se você não estiver cuidando do seu amor a Deus. Porque o nosso amor aos irmãos, ele é um fruto, ele é uma evidência do nosso amor com Deus. Não tente isolar, porque senão nós vamos cair nessa questão de o que importa é só fazer o bem para os outros. Não interessa se eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu vou fazer o bem para os outros. Mas a ordem é essa, primeiro o meu relacionamento com Deus. E isso vai se expressar. É um fruto do Espírito. Esse amor de Deus que é derramado em nosso coração, então ele flui naturalmente e ao mesmo tempo sobrenaturalmente em nossos relacionamentos. Então, João vem falando, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A verdadeira fé crê em Jesus Cristo, a verdadeira fé, ela ama os irmãos, a verdadeira fé faz com que nós guardemos e pratiquemos a palavra de Deus. João está nos ensinando aqui que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja como tudo está ligado. Amor a Deus, fé em Jesus Cristo, amor aos irmãos, prática da palavra de Deus. Tudo faz parte de uma coisa só. E João então vem aqui nos ensinando. Em João 14, 21 diz que aquele que ama guarda os meus mandamentos. Um resultado de uma evidência muito prática e muito séria do nosso amor a Deus é o zelo pela palavra de Deus. É o desejo de praticar a palavra de Deus como expressão do que Deus já fez por nós em Cristo.
é o nosso apreço pela palavra, é o nosso desejo de falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser um praticante da palavra e não somente ouvinte. Eu quero que o Senhor, pela tua graça, coloque no meu coração esse desejo de praticar e me dê condições de praticar com prazer, com alegria, porque o Salmo 100 diz que para nós servirmos a Deus com alegria, que é fruto do Espírito. Não é com o peso do legalismo, não é servir a Deus com emburrado, não é servir a Deus reclamando, murmurando, porque colocaram peso sobre nós. É servir ao Senhor com alegria. Isso só é possível quando nós entendemos e pela graça cremos no que Deus fez por nós. Senão, o Evangelho fica um peso, e João vai dizer isso aqui. João está dizendo que nós praticamos os mandamentos de Deus. Praticar aqui, meus irmãos, nunca é separado do relacionamento com Deus. Senão fica um moralismo. Eu só vou praticar. Então, o que é para eu praticar? Não. Você vai praticar se você estiver relacionando com Deus. O foco de João é relacionamento com Deus, é temor a Deus. A prática é uma consequência. Tem muita gente que só quer praticar, viver na prática, é um ativismo religioso, é um moralismo. Mas João está falando assim, se você está entendendo o Evangelho, se o Evangelho está te alcançando, não tem como você não praticar. Porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração e ele rompe as comportas do nosso egoísmo, do nosso bem-estar, e nós queremos servir a Deus, e nós amamos os irmãos, e nós amamos a igreja, e com todas as nossas dificuldades, nós vamos sendo lapidados no relacionamento, e Deus vai nos ensinando e vai nos transformando, então nós vamos aprendendo a praticar a palavra de Deus em nosso meio, mas sempre como uma evidência do que está acontecendo lá no nosso coração, pelo trabalhar do Espírito Santo. Então, nós vemos que João está amarrando, isso é muito importante nós entendermos, amor a Deus, fé em Jesus, amor aos irmãos, praticar a palavra, não tente separar e escolher uma dessas coisas. Nós vemos que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Isso não é opcional, meus irmãos. Nós vemos que, João 14, eu não vou ler, só vou citar alguns textos, no Evangelho de João, capítulo 14, 15 a 21, que o irmão Gabriel leu aqui, fala isso, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A nossa observância à palavra de Deus para a nossa vida, ela é um resultado e ela é um termômetro do tanto que eu amo a Deus. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, que eu amo a Deus, que eu amo a Deus, se a minha vida não está de acordo com a vontade de Deus. Se quando eu erro, quando eu peco, eu não me arrependo pela graça e falo, Senhor, me coloca no trilho de novo. Isso é uma evidência. É guardar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. E no verso 3 ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ele enfatiza isso. Os irmãos estão reparando como João é enfático nessa questão de nós guardarmos os mandamentos de Deus? De nós praticarmos os mandamentos de Deus? No Salmo 119, verso 9, diz assim, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Ele diz, observando segundo a tua palavra. E no verso 11 ele diz, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja, guardar não é apenas eu achar bonito, eu achar importante, eu valorizar. A Bíblia ela é valiosa por ela mesma. A questão nossa é que nós devemos pedir a Deus que essa palavra ganhe terreno fértil no nosso coração e nos dê fé que obedece. Porque a fé bíblica, eu quero trabalhar um pouco com os irmãos, ela é uma fé que obedece. É uma fé que pratica a palavra. E João então está falando aqui, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, ele diz que os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, os mandamentos de Deus, meus irmãos, por um lado, eles são impossíveis de nós praticarmos. João não está querendo dizer assim, guardar o mandamento de Deus é fácil. Não é isso que ele está falando. Os mandamentos de Deus são impossíveis de nós cumprirmos, porque o nosso coração é pecaminoso. Mas o que o João está falando é que o mandamento de Deus não é um fardo. Não é algo sem sentido, não é algo sem propósito, que você obedece às cegas, que você obedece sem compreensão, porque uma tradição humana falou para você fazer isso, e você tem que fazer. Você faz sem alegria, você faz sem prazer, você faz sem amor pelo Senhor. É isso que João está falando. Os mandamentos de Deus não são penosos, porque antes que alguém fale assim, mas não dá para guardar os mandamentos de Deus, e realmente não dá. Quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei, o que o povo falou assim? Isso aí tudo nós vamos fazer. Uma compreensão errada, isso é fácil, manda mais, Moisés. Não é nesse sentido. É que quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo cumprir nenhum.
Nós já erramos no primeiro, que é amar a Deus de todo o coração. Então nós precisamos voltar a Deus, falar, Senhor, os seus mandamentos, para aqueles que foram alcançados pela graça, Deus nos capacita a cumprir o que nós não conseguimos. Deus nos capacita a cumprir o que Ele mesmo exige, para que nós criamos dependência dEle no nosso relacionamento. Nunca é para nós pegarmos a Bíblia e falar assim, eu leio e falar, então deixa comigo que agora eu dou conta. Isso aqui é legalismo, isso aqui é religiosidade hipócrita. A palavra de Deus tem que nos levar quebrantados para um relacionamento com Deus. Falar, Senhor, eu não consigo, é impossível para mim isso. Amar o Senhor, crer em Jesus Cristo, amar os irmãos, guardar os mandamentos, praticar a tua palavra no meu relacionamento, como que nós vamos fazer isso, meus irmãos? Você já tentou por conta própria? Não dá. É impossível, isso gera um peso, que chega uma hora a pessoa fala assim, eu não aguento mais, eu vou sumir daqui. Porque é um peso opressor que a religião põe sobre nós. Então, João está falando, e tem um irmão que diz que se o amor a Deus torna os seus mandamentos leves, no sentido de que nós vamos ser capacitados, e que Jesus falou lá em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave. Porque quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos relacionando com Cristo, Ele mesmo vai nos capacitando a cumprir o que Ele exige. Por isso que, nesse sentido, ele se torna leve, não de fáceis, mas se tornam prazerosos. Se torna uma necessidade. E se nós formos ler no Salmo 119, que é um salmo fantástico, ele exalta de forma bem ali, compacta e bem profunda a palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus. São vários textos do Salmo 119 que os salmistas falam do prazer que eles tinham na lei de Deus. Os seus mandamentos para mim são prazer, são como o ouro. Eu me alegro em fazer a tua vontade, apesar das dificuldades. Mas a alegria, o desejo de obedecer, o prazer de ler a palavra de Deus e falar, Senhor, eu preciso praticar isso, mas eu não consigo. Mas eu preciso. Capacita, Senhor. Então, Deus, tudo que Deus quer nos transformar, meus irmãos, Ele começa primeiro nos atraindo para Ele. Não tente fazer nada do Evangelho a parte da sua comunhão, do seu relacionamento com Cristo. Quando Deus quer nos transformar, primeiro Ele nos atrai para perto dEle em relacionamento. Então, nesse relacionamento, Deus vai nos dando capacidade de cumprir a sua palavra. Por exemplo, meus irmãos, rapidamente, Salmo 119, abram aí. Salmo 119, no verso 16, por exemplo. Diz assim, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja como eles tinham a visão da palavra de Deus, as maravilhas da tua lei. Depois no verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Vejam o fruto de um coração regenerado, a compreensão que ele tem da palavra de Deus. Depois ele diz no verso 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E o último que eu anotei é o 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Será que nós temos tido prazer na palavra de Deus, na obediência a Deus, no relacionamento com Deus? Será que os mandamentos de Deus para nós têm sido um peso, um fardo? Embora para nós seja impossível de praticar, mas será que nós estamos tentando cumprir a parte do nosso relacionamento com Cristo? No seu relacionamento na sua casa, com seus filhos, na igreja, será que você tem tentado fazer por conta própria? Isso é desgastante. Isso é obra morta. Nós precisamos do relacionamento com Cristo para falar, Senhor, eu quero ter prazer na tua palavra. Eu quero ter prazer em obedecer a tua palavra. Então João continua falando aqui a partir do verso 4. A vitória que vence o mundo. Vamos ler o verso 4 e o verso 5 novamente. 1 João 5, 4 e 5. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A nossa fé em Cristo é que vence o mundo.
Não há outro meio de guardarmos os mandamentos de Deus, de vencermos o mundo, senão através, primeiro, do novo nascimento. Através de nós cremos em Jesus. Através de nós termos sido alcançados e regenerados. Por isso que João diz assim, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não há outra forma de nós vencermos o mundanismo, o mundo, o pecado, se nós não tivermos primeiro sido alcançados pela graça de Deus. O novo nascimento, meus irmãos, tem duplo resultado. Ele nos desliga do mundo e ele nos liga a Deus. Por isso que Paulo fala em Gálatas 1:4, que um propósito da salvação é nos desarraigar deste mundo perverso, tirar as nossas raízes deste mundo, vivermos aqui para a glória de Deus, sermos sal e luz aqui, mas não termos as nossas raízes fincadas nesse mundo. Esse é um dos resultados. Não há esforço próprio, não há disciplina levada a sério, não há tradição religiosa, não há bom caráter, bons costumes, não há herança religiosa que seja capaz de nos fazer vencer o pecado e o mundo. Não há. É somente a fé na pessoa de Cristo. É somente o nosso relacionamento com Deus que nos faz vencer o mundo. João já havia dito no capítulo 2, verso 13, que os filhos de Deus vencem o maligno. Depois, no capítulo 4, verso 4, João já havia dito que eles vencem os falsos profetas. No capítulo 2, verso 15, ele falou que é para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. E agora ele está dizendo que a fé cristã, a fé no Filho de Deus, nos faz vencer o mundo. Então, nós não temos desculpas e justificativas se nós cremos, se nós somos alcançados, se Deus nos deu a fé salvadora, de falar assim, não consigo ter uma vida em santidade. Eu não consigo relacionar bem com os irmãos. Isso mostra que o nosso coração ainda está sendo muito fraco em nossa intimidade com o Senhor. A evidência de que nós nascemos de novo é realmente vencermos o mundo. E aqui eu trago um pensamento que há muito eu li e me chama a atenção, de Andrew Murray. Ele diz assim, multidões, preste atenção, meus irmãos, multidões estão vivendo tranquilamente uma vida de mundanismo e pecados, escudadas, amparadas no pensamento de que ninguém é perfeito e que por isso mesmo a imperfeição não pode ser assim tão perigosa. Pessoas que estão dizendo assim, ninguém consegue vencer o mundo, esse negócio é muito difícil, é uma utopia, vamos tentando viver do jeito que dá. E nisso as pessoas estão afundadas em mundanismo, em práticas pecaminosas, em uma vida distante de Deus e dizendo, ninguém é perfeito. Isso é assim mesmo, não tem jeito. Nós estamos negando o poder do Espírito Santo que habita em nós, se nós fazemos isso. Ou então nós estamos tentando fazer por força própria. Então João tem falado que a importância da fé contra o mundanismo. João não diz que essa vitória é ausência de dores, ausência de dificuldades, que tudo vai dar certo para você, que não é isso. O João está falando assim que nós temos poder por causa do Espírito Santo, de vencer o pecado, o domínio do pecado. Se nós já fomos libertos do poder dele, nós temos condições de ser libertos do poder dele na nossa vida. Nós podemos dizer não ao pecado e sim a Deus, porque temos o Espírito Santo que habita em nós. E agora, meus irmãos, eu queria trabalhar um pouquinho esse conceito de fé, que ele trabalha aqui. Ora, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E no verso 4 ele diz que o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por quê, meus irmãos? A fé é alguma coisa que tem sido muito mal interpretada. Se você sair perguntando hoje o que é fé para as pessoas, você vai ouvir as mais variadas respostas. Fé é pensamento positivo, fé é você crer que vai dar certo, fé é você acreditar em você mesmo, e fé... Eles pegam a fé e colocam o título que eles quiserem. Se você perguntar para qualquer um o que é fé, você tem fé? É capaz de todo mundo na rua falar, eu tenho. Fé no quê? Não, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé porque eu estou acreditando, mas acreditando em quê? A fé por si mesma ela é um objeto frágil. O que dá valor à fé é o objeto da fé, que é a pessoa de Cristo. Por isso que a palavra de Deus sempre vincula a fé cristã a Jesus Cristo. Nunca ele vai falar assim, eu salvo pela fé somente, pela obra de Cristo. Salvo mediante a fé no sacrifício de Cristo.
Então, isso é muito confuso para as pessoas hoje, dizer, eu tenho fé. Você fala, nossa, que pessoa espiritual, mas você tem fé no quê? Em você mesmo? Você tem fé o quê? É um pensamento positivo que você tem? Você acredita que o mundo vai melhorar por conta do quê? A fé cristã, ela está vinculada indissoluvelmente à pessoa de Cristo, que é o principal para nós. Então, a fé não é algo solitário, não é um objeto, é o objeto que valoriza, que dá valor à fé cristã. Por exemplo, qual o valor da fé em ídolos criados pela imaginação humana do homem, como nós lemos no Salmo 115, verso 4 a 8? Você ter fé em algo morto, você ter fé em algo que não existe, você ter fé em algo que não pode fazer nada por você, adianta isso? Isso é uma fé morta, isso é uma fé falsa. Isso é uma fé que não vence o mundanismo. Essa é uma fé que não precisa nascer de novo. Você não precisa nascer de novo para ter pensamento positivo e acreditar nisso. Isso é fruto do pecado em nós, que nós estamos querendo ter a autoajuda. Eu vou me ajudar. Em vez de nós recorrermos à ajuda do alto, que só vem dele sobre nós. Por isso que J.I. Packer diz assim, de acordo com a Bíblia, a fé significa confiar em Cristo como Salvador. Isso é algo totalmente diferente do que o mundo ensina. A fé cristã é confiar na pessoa de Cristo. Deus nos deu a fé para confiarmos nele. A fé mediante é um canal que nós cremos na pessoa de Cristo. Então a fé, ela está indissoluvelmente ligada à pessoa de Cristo. A nossa fé é a confiança cristã no testemunho que Deus dá a respeito de Cristo. Você e eu não temos direito pelas Escrituras de termos fé em alguma coisa. Isso é uma fé falsa, isso é uma fé morta. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns tipos de fé que você já deve ter visto. Talvez pode acontecer até em nosso meio. Alguém pode estar ainda equivocado sobre alguns tipos de fé falsa. Primeiro delas é uma fé histórica ou uma fé especulativa. O que seria isso? Seria apenas uma crença intelectual na verdade de um acontecimento histórico. Eu creio que aconteceu isso. Jesus mesmo veio, morreu, mas não passa disso. Eu especulei, eu aprendi, eu ouvi de alguém, eu apenas creio no fato. Eu não creio na obra de Cristo, eu não tomo posse disso para mim, o evangelho não me alcançou, eu não fui transformado, eu apenas creio, isso existiu. Como existiu outras coisas também. É uma fé histórica, uma fé especulativa. O fato de alguém crer na singularidade da Bíblia, na existência de Jesus, até na veracidade histórica das narrativas do Pentateuco, por exemplo, não indicam necessariamente uma fé salvadora. Eu creio, isso aí pode ser verdade, legal, achei. Mas eu também creio em outras coisas que aconteceram como verdade. São apenas acreditar em fatos históricos. Não é isso a fé bíblica. Outra fé que as pessoas confundem é a fé temporal. O que é a fé temporal? Ela é decorrente por graça da consciência da realidade das verdades religiosas. Assim como vocês, nós já conhecemos pessoas que de repente têm um momento que parece que ela falou assim, ela acreditou. Ela acreditou. Ela manifesta alguns indícios de que ela compreendeu. Ela é temporal. Por exemplo, era muito comum quando nós íamos em acampamento de jovens, das igrejas, pessoas iam no acampamento de jovens, voltava, na segunda-feira queria transformar o mundo. Eu lembro disso que aconteceu quando eu era jovem, eu já compartilhei aqui com alguns irmãos, o rapaz foi, voltou, e ele chegava na reunião de jovens, ele queria pregar. Ele dava bronca nos outros, vamos bater palma, vamos fazer isso. Eu falava, rapaz, calma, não é assim. Não, mas ele queria, e nós fomos orientando. E uma moça se envolveu com esse cara, falou, gente, ele é o mais crente de todos aqui já. E todo mundo orientando, não casa, espera. Casou, e a fé temporal não durou. E ele abandonou, aquilo não passou de um fogo de palha, aquele que sobe alto e acaba também. Uma fé temporal, porque viu alguma coisa, se emocionou, mas o terreno estava cheio de pedregulho, cheio de espinhos, e a fé não germinou. É uma fé temporal. Então, não se engane com pessoas que expressam momentaneamente algo. A fé, uma das características da fé cristã é a permanência no Evangelho. É passar por adversidades e continuar crendo. Não é esses picos. De repente, eles se entusiasmam, de repente, Mateus 13, 20 fala isso. Não tinha raiz.
Não encontrou raiz. Outro tipo de fé é a fé milagrosa. É aquela pessoa que ela está passando por um problema, então ela crê que Jesus pode curar ela, que Jesus pode usá-la para curar alguém, e ela quer ser o alvo da graça de Deus apenas. Ela está na pior, então ela se agarra a qualquer coisa. E ela manifesta essa fé milagrosa. E eu pensei naquele caso dos 10 leprosos, de Lucas 17, que fala, todos eles manifestavam alguma fé. Quando Jesus curou, quantos deles que voltaram para adorar e reconhecer quem era Jesus? Os outros fizeram o quê? Receberam a cura, agora eu vou viver do meu jeito. A pessoa ela só quer usar Deus para um fim que ela quer. Ela está numa necessidade financeira, então ela se agarra nisso. Se a necessidade passar, resolveu o problema dela, que não era o evangelho, era resolver aquele problema circunstancial. Ela está doente, ela crê que Deus cura ela. Se Deus curar, ela larga. Se não curar, ela blasfema. Porque é uma fé falsa, ela é uma fé milagrosa, ela só quer ser alvo. Ela não quer relacionar, ela não quer crer, ela não consegue crer. Para isso não precisa nascer de novo. Todas essas fés acima são falsas. Não tem raiz profunda. Não vem do Evangelho. O que é uma fé bíblica, então, meus irmãos? Nós lemos lá em Tiago 2,19, que diz assim, crês tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Então tem gente que tem fé como a dos demônios. Sproul fala isso aqui. Ele diz assim, a fé inclui crer que Deus existe. Embora esse tipo de fé não seja particularmente digno de aplausos. Aí ele cita o texto de Tiago. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Aí Sproul diz assim, aqui nós podemos ver sarcasmo nas palavras de Tiago. Crer na existência de Deus simplesmente nos qualifica a sermos demônios. Uma coisa é crer que Deus existe, outra coisa é crer em Deus. Crer em Deus, ou seja, confiar nele e confiar a ele toda a nossa vida é a própria essência da fé cristã. Então a fé bíblica, meus irmãos, é crer na obra de Cristo. É não crer porque eu quero que Deus faça alguma coisa para mim ou por mim. É crer porque Ele já fez por mim na obra em Cristo na cruz. E a fé é um dom de Deus, ela não nasce no meu coração, não nasce no seu. Por isso que nós precisamos clamar misericórdia. Senhor, me dê essa fé, porque a fé é um dom de Deus. Efésios 2,8 diz, nós somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, para ter esse tipo de fé falsa, não é necessário nascer de novo, só precisa frequentar a igreja. Não é preciso crer em Jesus, não é preciso uma vida de santidade, não é preciso Bíblia, não é preciso nada. É um misticismo isso aí. Isso não resolve, isso não é a fé cristã. A fé falsa, ela quer especular, ela quer apenas benefícios pessoais. Então, qual é a fé que vence o mundo, que João está falando aqui? Primeira coisa, uma das características da fé salvadora, ela origina-se no próprio Deus, ela vem de Deus, ela não vem de nós. A fé é produto da graça de Deus e ela age por meio da palavra de Deus, essa é a fé salvadora. Se você quer anotar alguns textos, Atos 3,16, 18, 27, Romanos 10, 17, são textos que indicam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não está separada da palavra de Deus, da pessoa de Cristo. A fé salvadora, ela exige conhecimento de quem Deus é. A fé cristã não é um salto no escuro. Não é você crer. Você crê, eu não sei, eu não consigo explicar, não sei, eu creio em alguma coisa. A fé cristã, ela passa por uma compreensão que Deus nos dá de quem é Jesus, do que Deus fez, de quem eu sou. Da depravação que é o meu coração. Ela não é alguma coisa que eu não sei explicar, aconteceu, não sei, algo místico. A fé cristã, ela passa por isso. A nossa fé, a fé cristã, ela está limitada no parâmetro das Escrituras. Se você crê em alguma coisa que não está na Bíblia, a sua fé não é salvadora, não é fé bíblica. Porque a nossa fé está limitada ao que Deus revelou nas Escrituras. Essa é uma característica da fé bíblica, da fé salvadora. Tinha muitos textos aqui, eu vou adiantar um pouquinho. A fé salvadora é obra de Deus. Augusto Nicodemos diz assim, todo mundo diz ter fé, mas a fé verdadeira se conhece por seus efeitos, a saber, uma vida santa. Se você quer saber se a sua fé é uma fé bíblica, é se você tem crescido, você e eu temos crescido em santidade.
em obediência a Deus, se nós estamos sendo cada dia mais transformados pela palavra. Não é que eu estou atrás de benefício material para mim, de benefício de saúde, nada. É se eu estou cada dia mais sendo transformado à semelhança de Cristo. Essa é uma característica inegociável da fé cristã. E alguns elementos dessa fé salvadora. 3 elementos eu queria falar para vocês aqui. O primeiro é um elemento intelectual. Não são elementos separados. São elementos que não podem se separar. A fé cristã ela passa por um elemento intelectual. O que é isso? É uma compreensão que Deus nos dá de crermos no Evangelho. Tudo bem que você ainda, se você for um neófito, alguém que nasceu de novo agora, tudo bem que você não sabe aprofundar, mas você sabe o que Jesus fez por você. Foi te dado uma compreensão do alto de saber quem é Cristo, quem é você, que não há outro meio de ser salvo a não ser em Jesus Cristo. Com o tempo nós vamos aprofundando esse conhecimento, Deus vai nos capacitando, mas ela passa por uma compreensão. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus, sabendo o que Ele fez por nós. Mas não é apenas racionalidade. A fé cristã também, ela tem essa compreensão, porque a igreja romana, meus irmãos, ensinava para os crentes comuns, por não entender a doutrina, que eles precisavam apenas entender no que a igreja ensinava. Vocês não precisam entender, só engole o que a gente joga daqui. Mas os reformadores vieram e eles entendiam que, ao mesmo tempo em que a doutrina cristã precisava ser apresentada de forma mais completa possível, esses ensinamentos deveriam ser inteligíveis ao cristão mais simples, para que ele pudesse entender no que ele está crendo. Então, essa história de não precisa pensar, John Stott tem um livreto que diz, crer é também pensar. É um livreto fino, mas muito bom. Crer é também pensar. É compreender o Evangelho, não por especulação humana, como nós falamos, mas por graça de Deus. Um outro elemento que não pode ser separado é o elemento emocional. O problema é que as pessoas separam isso, aí que vem as mentiras. A fé, então, é só razão? Não. A fé, então, é só emoção? Também não. Mas como nós vamos negar que a fé cristã não mexe com as nossas emoções? Se você entendeu, pela graça, o que Cristo fez por você, se eu entendi, como que isso não vai mexer com os meus afetos, com as minhas emoções? Como que eu vou ficar indiferente diante de tanto amor derramado na cruz? Eu duvido que qualquer um de nós que formos diante de uma beleza das 7 maravilhas do mundo, vamos pegar ali Foz do Iguaçu, se você for lá, isso não vai tirar alguma reação sua. Agora, o que é isso diante do que Deus fez? Como que nós vamos compreender pela graça o que Deus fez? Quem nós éramos? Pecadores, merecedores do inferno, da condenação eterna. E nós entendermos o que Cristo fez e isso não mexer com as nossas emoções. E ficar indiferente. Nós expressamos emoções diante de fatos tão pequenos, comparados ao que Cristo fez. Então o Evangelho, a fé cristã também ela mexe com as nossas emoções. Claro que mexe. E ela também, um terceiro aspecto, é o elemento volitivo. Ela muda as nossas vontades. Eu não vou obedecer a Deus arrastado, a vida inteira arrastado. Eu não quero obedecer, vai obedecer, eu não quero obedecer. Ela vai mudando a nossa vontade. Nós vamos começar, que nem alguns textos que nós lemos, nós vamos começar a ter prazer, desejo de obedecer a Deus. Isso é fruto da transformação do Evangelho. Então, não tente separar isso. A fé cristã ela tem esses 3 elementos. Se nós estamos compreendendo o Evangelho, se nós estamos reagindo afetivamente, emocionalmente a essa graça de Deus, e se nós estamos tendo, pela graça de Deus, cada vez mais desejo de obedecer à Bíblia, desejo de participar dos cultos, desejo pela santidade, isso é fruto do trabalhar da vida de Deus em nós. O problema é que as pessoas pegam isso, querem fazer da fé só vontade própria. Não. Só emoção. Irmão, sente alguma coisa. Não é isso. Irmãos, é só racional. Não pode expressar nenhum sentimento. Não é impossível, meus irmãos. Por isso que a fé cristã ela engloba essas 3 verdades. A fé salvadora. Stuart Olyott, ele diz assim, no comentário dele da carta de Hebreus, ele diz assim, como que eu vou saber se a minha fé, então, ela é verdadeira? Ele diz assim, a prova final de que a minha fé é real será o fato de eu permanecer nela até o dia da minha morte. Em meus últimos momentos ainda estarei olhando à frente, quando tiver perdido tudo mais, até mesmo os últimos resquícios de minha saúde e consciência, a fé permanecerá.
É hora de abandonar tudo que impeça nosso progresso na fé. Você, assim como eu, meus irmãos, você já viu alguém no leito de morte. Eu tive o privilégio de ver meu pai. E quando eu li isso, eu lembrei de como Deus faz as coisas, de que até no último minuto, último segundo, a fé estava no coração dele, por causa de Cristo, não por causa dele. E essa é a característica da fé. Tudo pode ser tirado de nós. Tudo pode ir acabando, desmoronando. Mas pela graça de Deus nós continuaremos crendo no Evangelho. E quando João fala isso, meus irmãos, que a fé vence o mundo, é essa fé em Cristo. Essa fé que é dom de Deus, que ela mexe com o nosso intelecto, que ela mexe com as nossas emoções e que ela mexe com a nossa vontade. Nós vamos tendo prazer de relacionar com Deus e as coisas vão sendo tiradas de nós. Mas nós vamos ainda clamar como Jó: bem sei que tudo podes, meu amado, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. É essa fé que vence o mundo no sentido de que já venceu a condenação que nós teremos. Nós não seremos condenados pela fé que nós temos em Cristo, que Ele mesmo nos deu. E também o mundanismo do dia a dia, de dizer não ao pecado, de ter uma vida de santidade, de aprendermos a nos relacionar com base no perdão e na misericórdia. Essas são características. E eu te pergunto, meus irmãos, qual é a sua fé? Você tem a fé salvadora? A fé em Deus influencia a nossa cosmovisão. A fé salvadora, ela muda a nossa forma de viver. Ela não é um departamento da minha vida. Ela governa tudo que eu relaciono. A fé cristã, ela muda a nossa cosmovisão e ela muda o nosso comportamento. A fé falsa não faz isso. A fé falsa é interesseira. A fé falsa é falsa. Ela parece com a verdadeira, mas ela é falsa, ela é interesseira, ela só quer benefício próprio. Ela só quer usar Deus para atingir um outro fim que não é o próprio Deus. Mas a fé salvadora, ela quer relacionar com Cristo cada dia mais. O que ela mais quer é obedecer a palavra, é amar a Deus. A fé não é algo abstraído da realidade. Os assuntos da fé têm relação com o nosso hoje, com o seu dia, com o meu dia a dia. Se a sua fé é salvadora, se a minha fé é salvadora, ela tem total influência sobre o nosso dia a dia, sobre a forma com que você e eu trabalhamos, com que você e eu relacionamos em casa, na igreja, na sociedade, negociamos. Ela é uma cosmovisão, ela nos dá uma nova visão de mundo. E ela não é um departamento para nós usarmos aqui no domingo. Ela muda toda a nossa vida, a fé cristã. Ela vai mudando cada dia mais. Nós não podemos separar fé do testemunho, da nossa ética e da nossa forma de viver. A fé cristã, ela não tem como separar, ela está ligada a isso. Por isso nós podemos ver diante de Deus: Senhor, será que eu tenho tido a fé salvadora mesmo pela Tua graça? Eu estou sendo transformado à Tua semelhança? A transformação não é transformação de uso e costume, é transformação genuína, meus irmãos. É de relacionamento, de entender quem Deus é, de buscar a santidade, um relacionamento com Cristo, e isso vai estender todos os nossos relacionamentos. Isso não é um fardo. Para o incrédulo, isso é impossível. Para o religioso hipócrita, isso é um fardo. Ele acha o seguinte: lá no céu vai ser bom, mas aqui é muito chato a vida. É um peso, não pode isso, não pode aquilo. Se nós estamos entendendo que a Bíblia é uma coisa que fala não pode, não pode, não pode, nós não entendemos nada do Evangelho. A Bíblia, isso aqui, meus irmãos, é uma carta de amor de Deus para nós. Cada não que Deus fala é uma prova de amor dele para nós. Se você ainda está entendendo que a Bíblia é um código de pode, não pode, que tudo que você gosta a Bíblia condena, é porque você não foi alcançado pela graça ainda. Como se diz que tudo que eu gosto é ilegal ou imoral, se os teus desejos ainda são contrários à palavra de Deus, peça misericórdia de Deus. Senhor, por que tudo que eu gosto eu vou ver, não pode, que pena, não pode. Senhor, muda a minha vontade, muda a minha natureza. Eu quero cada dia mais te amar. Eu vou ter luta, eu vou. Eu vou ter dificuldade, eu vou. Por isso que João diz na primeira carta dele, capítulo 2, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Mas não é para ficar pecando. Não pode ser normal. Mas ainda vai acontecer. E se acontecer, também não é o fim. Porque nós podemos confiar no que Cristo fez. Essa é uma fé salvadora.